Confesso a você que o desafio de todo pregador é quando ele desce do púlpito, na última pregação, e ele se pergunta: eu vou pregar o que no próximo domingo? Eu acredito que todo pregador tem esse desafio na sua vida ministerial. Interessante que eu estava estudando um texto, meditando um texto para compartilhar com os irmãos, e no último domingo eu estava sentado ali onde a irmã Elane está, e o pastor Eudes ministrava pela manhã, e Deus falou ao meu coração: esquece aquela palavra que tu está preparando, e na próxima oportunidade que tu vai ter aqui para pregar, prega em Apocalipse capítulo 3, é o texto que a gente vai pregar nessa noite, a partir do verso de número 14. E relutante como nós somos, né? Eu orava a Deus e dizia: mas Senhor, eu já preguei essa palavra pelo menos 2 vezes na nossa igreja que eu me lembre, né? E eu tenho um problema, eu não guardo meus sermões, eu não organizo meus sermões, né? E todos os meus sermões eu tenho que refazê-los, é um defeito que eu tenho, né? Mas ao mesmo tempo isso é bom, porque nos leva a outras aplicações da palavra, nos leva a refletirmos um olhar que talvez a gente não tenha visto na primeira e na segunda pregação. Segundo Jonathan Edwards, né? Ele diz o seguinte, que o sermão só fica bom depois da 20ª exposição. Então, aos olhos dele, eu nunca preguei que preste, que eu nunca preguei um sermão 20 vezes, tá certo? Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 14, eu chamo a sua atenção para esse texto. Nessa noite nós estaremos lendo do 14 até o verso de número 22. Eu sei que você já ouviu pregações nesse texto, mas vamos ver o que Deus reservou para nós nessa noite. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu mais uma vez fale ao coração da tua igreja. Faz isso nessa noite, Pai, que teu nome seja glorificado e exaltado aqui, e que ao final desse sermão, nossos irmãos saiam daqui com uma certeza: mais uma vez Deus visitou a igreja do presidente Médici, e através da sua palavra falou ao meu coração. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se existe uma pessoa no universo que sabe contextualizar a mensagem, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Porque nas entrelinhas desse texto que nós vamos meditar nessa noite, você vai perceber que Jesus tira elementos da cultura daquela cidade e aplica na vida da igreja. Eu estava pensando no momento que eu estava meditando para pregar para os irmãos, e eu pensei na seguinte situação. Imagine que ao invés de onde Laodiceia estava localizada fosse Campina Grande. Talvez na carta que Jesus, ressurreto, apresenta a João, diz que João deveria enviar para aquela igreja de Laodiceia, Jesus fizesse menção do seguinte, por exemplo: se ali estivesse Campina Grande, talvez ele usasse os seguintes termos: vocês promovem uma grande festa junina. Talvez, olhando para Campina Grande, ele dissesse: vocês possuem um grande centro tecnológico, vocês possuem um grande aparato universitário. Quanto conhecimento acadêmico não existe na cidade de vocês?
E possivelmente também Jesus faria: como vocês conseguem juntar tantas pessoas, especialmente na consciência cristã, em momentos, em eventos religiosos? Talvez um parênteses aqui nessa noite, tomando esse gancho da consciência cristã que nós promovemos aqui em Campina Grande, talvez Jesus usasse desse argumento, desse evento que acontece em nossa cidade, e dissesse para as nossas lideranças, inclusive eu, ou principalmente a mim: porque vocês não aprenderam ainda a pregar. Possivelmente Jesus faria essas advertências, se ao invés de localizada lá no Vale do Lico, lá na Ásia Menor, fosse Laodiceia, fosse Campina Grande no contexto que ela vive hoje. Mas interessante que Jesus usa algumas características, como eu já falei, daquela cidade de Laodiceia. E pelo menos 3, entre outras que eu poderia citar, nos chama a atenção. Por exemplo, o que caracterizava aquela cidade? O que caracterizava aquela cidade que era uma metrópole para a sua época, há 2000 anos atrás? Em primeiro lugar, o seu centro bancário e financeiro. Laodiceia possuía, muitas agências bancárias. E ao mesmo tempo, corria muito dinheiro na cidade. Certo comentarista, quando se refere a Laodiceia, ele diz o seguinte: Laodiceia era o lar dos milionários. Em Laodiceia, na sua grande maioria, só morava ricos. Que outra característica tinha essa cidade, melhor dizendo? Um importante centro médico. Em Laodiceia, havia uma faculdade voltada para a medicina. E eles produziam nessa faculdade um unguento, uma espécie de colírio, que era um colírio verdadeiramente quase milagroso. E muitas pessoas eram curadas de problemas de vista pelo colírio, a partir desse unguento, desse pó frígio, que era feito lá na cidade de Laodiceia. Mas não resolvia apenas problemas oculares. Quando transformado, antes de ser manufaturado, esse unguento, ele servia também para problemas de ouvido. Então Laodiceia tinha um grande centro financeiro, Laodiceia tinha um grande centro de medicina, e se não bastasse isso, tinha também uma poderosa indústria têxtil. Lá em Laodiceia, era fabricada na sua época o tecido mais caro de todo o mundo, a famosa lã negra. Então essas 3 características você vai ver no decorrer da exposição, Jesus usa para falar com aquela igreja. Mas antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer a seguinte observação a vocês nessa noite. Uma determinada vez, o pastor Russell Shedd fez a seguinte declaração acerca da igreja brasileira. Ele disse o seguinte: um dos problemas da igreja brasileira foi a prosperidade. Ele não estava falando da teologia da prosperidade, entre aspas. Ele estava falando da prosperidade em si. O que ele estava querendo dizer? Que infelizmente na visão dele, e eu compartilho dessa mesma ideia, a partir do momento em que os cristãos começam a subir na escala social, na pirâmide social, em outras palavras, a partir do momento em que alguns cristãos financeiramente começam a melhorar de vida, infelizmente, eles vão se esquecendo das coisas de Deus. O que é que o pastor Russell Shedd estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: que a partir do momento que alguns cristãos começam a ganhar dinheiro, que a partir do momento em que os cristãos começam a financeiramente serem abençoados, automaticamente eles deixam de se envolver com as coisas de Deus. Diminuem a sua vida de oração, diminui sua vida de leitura de palavra. Evangelismo não passa nem por perto da vida dessas pessoas. Falar sobre missões, ofertar para missões, para muitas pessoas assim, é utopia. Se envolver com qualquer coisa, por exemplo, fazer questão de estar presencialmente em algum culto, é utopia. Porque a partir do momento em que alguns crentes
começam a prosperar, da mesma maneira que eles prosperam financeiramente, eles deixam de se importar com as coisas de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção em primeiro lugar, eu não queria que você, por favor, fechasse sua Bíblia, para o verso de número 14. Quando a palavra de Deus, João escrevendo, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que coisa maravilhosa! Você me perguntaria: pastor, qual a expectativa de Deus com relação ao pastor daquela igreja? Qual é o que pulsa no coração de Deus com relação, por exemplo, a alguém que ocupa esse lugar? Com alguém que está à frente de qualquer rebanho? O que pulsa no coração de Deus? Qual a expectativa de Deus acerca de um ministro? O que me chamou a atenção aqui no verso 14, eu gostaria que você percebesse, é que Deus não levanta um profeta no meio da igreja. Deus, num culto como esse, sabe, Deus não levanta alguém que está na plateia da igreja, não que essa pessoa não tenha condição, mas Deus não faz isso. Deus não levanta um iluminado, um sem igreja, um desigrejado, alguém que tem uma iluminação maior do que você, ou do que de mim mesmo, e qualquer um de nós que estamos aqui. Deus não levanta, irmãos, um rebelde, alguém que vive eternamente pulando de igreja para igreja, alguém que só quer simplesmente oportunidade. Não, Deus tem a preocupação de pegar um texto inspirado, está aqui, e dizer cuidadosamente a João: entrega ao pastor da igreja, e diz a ele o seguinte: quem está te escrevendo não é qualquer um. Tu não vai viver de sonhos para pregar na tua igreja, tu não vai viver de visão para pregar na tua igreja, tu não precisa de profeta que vive em cima de monte, tu não precisa de profetisa que pula de um lado para o outro para alimentar a tua igreja. Não, está aqui o texto inspirado, eu estou dando a você, era essa a ordem de Deus para o pastor daquela igreja, e é uma forma, irmãos, particular que Cristo se apresenta àquela igreja. Como Cristo se apresenta para aquela igreja? Veja bem no verso 14, olha: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Pare um pouquinho aqui. Amém e testemunha fiel e verdadeira são expressões sinônimas. O que eu disser agora para o Amém é válido para testemunha fiel e verdadeira e vice-versa. Voltando aqui, como Jesus se apresenta para aquela igreja? O que significa Jesus dizer ao pastor daquela igreja e consequentemente àquela igreja, a membresia daquela igreja, que ele era o Amém? Era uma expressão tirada, por exemplo, do Salmo 106, verso 48, ou de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36. O que era que Jesus queria dizer ao pastor daquela igreja? Quem está falando contigo, pastor? Quem vai falar contigo, igreja de Laodiceia? Quem está falando com você hoje, igreja do presidente Médici? É um Deus que não pode mentir. É o Deus verdadeiro. Ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Há uma primeira aplicação para a minha vida e para a sua aqui nessa noite, baseado nesse princípio do verso 14. E você me perguntaria: qual, pastor? Veja a importância de um púlpito saudável. Veja a importância de você ouvir alguém que escuta Deus. É impossível você ser enganado por um pregador que ele não está, irmãos, preocupado em agradar o público, mas que ele está preocupado em ser fiel ao texto que lhe foi entregue. A expectativa de Deus com relação ao pastor da igreja de Laodiceia e a expectativa de Deus com relação àquela igreja de Laodiceia é que um pregasse a verdade e que os seus ouvintes dissessem: isso é verdade. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aí ele continua ainda se apresentando à igreja. Finalzinho do verso 14, ele diz:
eu também sou o princípio da criação de Deus. Significa o seguinte: não que Jesus foi gerado, não que Jesus foi criado, mas que ele tem, irmãos, primazia sobre tudo aquilo que foi criado. Eu convido você em casa, talvez hoje ou amanhã, a fazer uma exegese do texto de Colossenses capítulo 1, por exemplo, na altura do verso 15 ao verso de número 18, quando a Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. Por causa dele, por meio dele e por ele, tudo foi criado. Jesus se apresenta àquela igreja como o Amém, como o Deus verdadeiro, mas não somente isso, ele se apresenta àquela igreja da seguinte forma: sou eu, João, diga ao pastor da igreja, escreva ele, que governo tudo. Sou eu que fiz tudo, e tudo que foi feito, João, foi para a minha glória. Jesus é exatamente essa pessoa. Aí veja bem a importância de ser igreja. Ele está dizendo àquela igreja de Laodiceia: vocês foram implantados em Laodiceia para revelar a minha glória. Eu que me preocupei em fazer tudo, e tudo que foi feito rende graças a mim, Jesus falando. É inaceitável que uma igreja não viva para a glória de Deus. E a igreja de Laodiceia não vivia. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu colocaria o seguinte título: uma igreja inútil. Uma igreja inútil. Foi esse o diagnóstico que Cristo fez quando viu aquela igreja, uma igreja inútil. Por favor, vá para o verso 15. Eu vou ler o verso 15 e vou ler a parte A do capítulo, do verso de número 17. Olha o que diz o verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 17, apenas a parte A. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Meu irmão, esse verso de número 15 é coisa para a gente cair de joelho. Aquele que se apresenta para aquela igreja como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus, está dizendo para aquela igreja algo que é para a gente cair de joelho. O que, pastor? Eu conheço as tuas obras. O que Cristo está dizendo para aquela igreja? Eu sei exatamente o que ocupa espaço no teu coração. Laodiceia, eu ando no meio de ti. Igreja do presidente Médici, sou eu que ando no meio dos candeeiros. Eu sou o Senhor, era isso que ele estava dizendo para a igreja. Eu sei o que ocupa o teu coração. E você me perguntaria, o que ocupava o coração dos laodicenses? O que era que ocupava? Por isso que eu li o verso 17, a parte A. Coisas importantes, porém não urgentes. Cristo diz o seguinte no verso 17, né? Pois eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Meu irmão, não é a cidade de Laodiceia que está fazendo essa declaração. São os cristãos. Veja a que ponto aqueles cristãos chegaram. Olhar para o Senhor da igreja, olhar para o Criador de todas as coisas e dizer: nós temos tudo suficiente e não precisamos de ti. Estou rico e estou abastado. Outras versões diz: estou rico e somos prósperos. Nós não precisamos de você no culto. Aí você me perguntaria, a pergunta a ser respondida nessa noite é essa, pelo menos a primeira: o que ocupava o coração dos laodicenses? Eu disse a você: coisas importantes, porém não urgentes. Quais, pastor? Primeiro, a igreja tinha sido influenciada pela cidade. Eu disse a você que Laodiceia era o lar dos milionários. Atente para o seguinte:
Ela ficava situada no Vale do Rio Lico, uma região extremamente próspera. Laodiceia, a cidade, era ladeada por duas outras cidades, Colossos e Hierápolis. E uma coisa que nos chama a atenção é que essa região do Vale do Rio Lico era afetada por terremotos. E Laodiceia foi afetada por terremotos 60 anos depois de Cristo. E interessante, o governo romano disse: nós vamos mandar ajuda para reconstruir a cidade. E sabe o que os laodicenses disseram? Não precisa, nós vamos reconstruir com os nossos recursos. Eu fiquei imaginando quando eu soube essa informação, se Laodiceia vivesse no nosso tempo. Se uma pandemia que nós estamos vivendo, como estamos vivenciando há mais de um ano, assolasse Laodiceia, e o governo romano dissesse: quem quer auxílio emergencial? Hierápolis queria, Colossos queria, Éfeso queria, Tiatira queria, Pérgamo queria, Sardes queria, mas Laodiceia dizia: nós não precisamos de nada. Nós não queremos nenhum tipo de ajuda. Sabe por quê? Nós somos ricos. Nós somos prósperos, nós não precisamos dessas migalhas. Eu lhe pergunto, dinheiro é importante? Sim, mas não é urgente. Os laodicenses pensavam, os cristãos pensavam, que era importante e era urgente. O que ocupava o coração dos laodicenses? Em primeiro lugar, o dinheiro. Segundo, apresentar-se bem socialmente. Jesus disse o seguinte, no Sermão do Monte, que nós devemos estar satisfeitos com o que comer e com o que vestir. Porque, para sobrevivermos nesse mundo, nós precisamos dessas duas coisas vitais. Algo que dê força ao nosso corpo biológico, algo que nos dê energia para viver a comida, e algo que possa fazer com que a gente se apresente socialmente. Vestidos, roupas, vestes. São importantes, pastor? São, mas não são essenciais. Não são, aliás, essenciais não, mas não são urgentes. Veja bem, os crentes de Laodiceia não se vestiam de qualquer tecido. Eu fiquei imaginando, é bem verdade que ele não tinha um templo como o nosso, possivelmente eles se reuniam numa grande casa de um ricaço daqueles, mas eu fico imaginando os cultos nos domingos. Cada um que entrasse, entrava com a lã negra. Era um verdadeiro festival de moda. Eu lhe pergunto, se vestir é necessário? Viabiliza a sua vida? Sim, mas não é urgente. Terceira coisa, que enchia o coração dos laodicenses, da igreja de Laodiceia. Quem sabe, irmãos, alguns membros daquela igreja, da igreja de Laodiceia, frequentassem as escolas de medicina de Laodiceia. E não há nada de errado com isso. Se você puder, se você tiver condição, se você tiver oportunidade de fazer um curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu não estou dizendo que você não faça. Mas isso não é urgente. Embora seja importante. Talvez alguns crentes de Laodiceia tivessem seus filhos ou eles mesmos matriculados naquela escola. Talvez alguns deles manuseassem aquele unguento, aquele pó frígio, e fossem eles mesmos que fizessem o colírio. E eles disseram: ah, como nós somos sábios, ah, como eu estou à frente das outras cidades da Ásia Menor. Eu poderia dizer o seguinte aqui: todas essas três coisas são importantes. Dinheiro, roupas, diplomas de formação, uma carreira bem-sucedida, tudo isso é importante, mas não é o mais urgente na nossa vida. Sabe que aplicação eu gostaria de trazer para a nossa vida nessa noite? Qual era o grande problema aqui? Abra seus ouvidos, por gentileza. Eu acredito que é impossível, ou inconcebível, melhor dizendo, é inconcebível um crente não sentir necessidade de nada. É inconcebível você acordar e olhar para um texto como o texto de Colossenses 1,15, se eu não me engano, e ler aquela frasezinha que Paulo diz: nele, em Cristo, tudo subsiste. Ou seja,
tudo só anda, tudo só se sustém, tudo só existe, tudo só tem existência porque Cristo vive. Então é inconcebível você acordar pela manhã e não dizer o seguinte: Senhor, obrigado por mais um dia. É inconcebível tu olhar para o celeiro da tua casa, tu olhar para a porta de emprego que Deus te abriu para você, e você dizer: foi a força do meu braço, foi o meu intelecto, foi o meu conhecimento, e você não reconhecer que foi Cristo. É inconcebível um crente pensar dessa maneira, que teu alimento, que tua saúde, que teu teto, que tua roupa, que tua proteção, que teu ânimo, que teu casamento, enfim, que tua vida só é mantida porque nele, no autor, no amém, no princípio da criação de Deus, tudo subsiste. Mas Laodiceia não entendia isso. Por ser autossuficiente, ou aliás, ser autossuficiente, era o que a igreja de Laodiceia era. É o auge da arrogância espiritual. Pois a fé e a confiança no Senhor não mais funciona. A partir do momento em que você começar a pensar: eu estou bem porque é a força do meu braço, eu estou bem porque meu intelecto funciona alguns anos-luz à frente dos outros, eu estou bem de saúde porque eu sou alguém muito prevenido, pastor, eu uso máscara, eu uso álcool em gel, eu mantenho o distanciamento. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, deve sim. Pastor, eu já me mediquei, eu já tomei isso, já tomei aquilo. No dia que você pensar que é você, a sua fé e a sua confiança já não existem mais. Gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite pelo Senhor. Você se mantém vivo nessa noite pelo Senhor. Há mães aqui nessa noite que a vida dos teus filhos tem sido preservada por causa das orações que tu fazes a Ele. Há casamentos aqui nessa noite que são sustentados porque tu chamasse o autor do primeiro milagre lá em Caná da Galileia para estar na tua casa. Nele tudo subsiste. Laodiceia não reconhecia isso. Versículo 15, parte B e o verso 16. Olha o que o texto diz: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, Laodiceia aos olhos do mundo, presta atenção nisso por favor, era a igreja perfeita. Você me pergunta por quê? Não faltava recursos. Eu fico imaginando quanto não era o dízimo daquela igreja. Eles não eram ladrões. Você vai ler a carta aos Laodicenses, Deus não diz que eles eram ladrões, não. Você vai ler a carta aos Laodicenses, eles não tinham problema com falsos mestres. Interessante, né? Laodiceia era muito perto de Colossos. Colossos estava sendo devastado por uma heresia, a heresia de Colossos, que dizia, por exemplo, que Cristo não era Deus. Heresia perpetuada, pelo menos em parte até hoje, entre os testemunhos de Jeová. Mas Laodiceia, talvez, não sei, por algum mestre que tinha lá, por algum pastor que tinha lá, possivelmente ela foi fundada também por Epáfras, que fundou a igreja de Colossos. Laodiceia não tinha esse mal, ou seja, não existia heresias na igreja de Laodiceia. Não existia. Outra coisa, era uma igreja que não tinha problema moral, ao contrário de Pérgamo. Pérgamo tinha sérios problemas morais com a doutrina de Balaão lá dentro, mas Laodiceia não tinha nada disso. Se você chegasse em Laodiceia, você ia ver crentes aparentemente certinhos. Talvez você seja desse nível, que diga o seguinte: olha, não bebo, não fumo, não tenho amante, não vejo site pornográfico, não digo palavrão, não jogo futebol, até isso eu podia pensar, é claro que não tinha futebol na época, não vejo televisão. Tudo isso possivelmente, é claro que eu estou conjecturando, não existia também em Laodiceia. Regularmente, eles estavam nos cultos da casa, nas casas, perdão.
Aí você me pergunta, pastor, que problema tinha essa igreja? Para Deus não fazer, para Cristo, melhor dizendo, ressurreto, não fazer nenhum elogio a ela. Qual era o problema dessa igreja, pastor? É o problema de muitos hoje, irmãos. Faltava fervor espiritual. A igreja de Laodiceia era uma igreja indiferente. A igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada. A igreja de Laodiceia era uma igreja apática. Me permita um parêntese aqui. Tem muita gente que nesse 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que nós estamos vivenciando de pandemia, a pandemia só fez uma coisa com ele: revelou o seu coração. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas para elas, tanto faz se a igreja vai passar 6 meses fechada, 1 ano, 2 dias, 3 dias, 10 anos, ou se nem abra mais. Para ela não faz diferença. Ela continua sem beber, ela continua sem se prostituir, ela continua sem mentir, ela continua dizimando, mas ela não tem mais fervor espiritual. Oh, que bom seria, muitas pessoas pensam, que nem o grupo familiar voltasse. Como está cômodo? Eu estou em casa, pastor. Meu negócio agora é culto online. Tem um leque de opções. Eu não preciso estar levando porta na cara, eu não preciso estar panfletando, eu não preciso estar insistindo com ninguém para se converter. Ô pastor, como está bom? Está bom demais. É o crente de Laodiceia. Continua orando, continua certinho, continua fazendo suas orações, mas no fundo, não está muito interessado na igreja continuar caminhando. Meus amados irmãos, interessante, né? Porque Jesus diz aqui, parte B do verso 15, e todo o capítulo, versículo 16, é o seguinte: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu sei que vocês sabem. Apesar de muito rica, Laodiceia, a cidade, não possuía fontes de água. Mas quem tem dinheiro, constrói ou compra. Hierápolis, ao lado dela, tinha fontes térmicas. A água que saía das fontes de Hierápolis era muito quente. O que fizeram os laodicenses? Construíram um aqueduto, uma espécie de caminhos de pedra, que trazia água de Hierápolis para as fontes de Laodiceia. Interessante que as fontes de Hierápolis eram quentes, mas era uma água muito impregnada com cálcio. Quando ela saía de Hierápolis, saía quentíssima. Interessante, né? Pessoas iam para Hierápolis serem curadas de problemas renais. A água de Hierápolis era medicinal. E quando ela saía de Hierápolis e chegava em Laodiceia, ela não chegava mais quente. Devido ao caminho, ela vinha morna. As águas que Laodiceia recebia de Hierápolis era morna. Mas eles também construíram os aquedutos, que puxavam água de Colossos. Colossos também tinham suas fontes, eram fontes terapêuticas porque eram muito frias. Pessoas iam a Hierápolis, aliás, a Colossos, tomar daquela água porque a água era agradabilíssima. Interessante que a água saía de Colosso fria, mas no trajeto devido ao sol, chegava em Laodiceia como também morna. Jesus pega, né, essas duas situações do contexto e aplica na vida da igreja. Olha como Jesus é inteligente. E diz à igreja o seguinte: saiam de cima do muro. Vocês não são nem quentes, ou seja, vocês não curam ninguém. E também vocês não são frios. Ou seja, você não é refrigério para a vida de ninguém. Vocês são mornos. E você sabe, você que está aqui nessa noite, quando nós tomamos água morna, qual a nossa vontade?
vomitar. O que Jesus está dizendo àquela igreja? Ele está dizendo àquela igreja o seguinte, que a vida que eles levavam provocava em Cristo náuseas. Meu irmão, parecia perfeita a igreja. Você olhasse para aquela igreja e você dizia, está tudo certinho. Não tem prostituição, não tem fofoqueiro, não tem mentiroso, não há heresia, há pregação da palavra, todo mundo é bem vestido, possivelmente ninguém passava fome naquela igreja. Você dizia, a igreja certa para que se congregue. Mas qual era o problema daqueles crentes? Eles eram mornos. E você me pergunta, pastor, o que significa um crente morno? Um crente sem serviço. Veja bem, o que é que Jesus está dizendo? Nenhum dos crentes de Laodiceia discipulavam ninguém. Nenhum dos crentes de Laodiceia, por exemplo, no domingo à tarde, ou mesmo no domingo à noite, eu não sei que hora era, possivelmente os cultos lá era de manhã, não sei, convidava ninguém para vir à igreja. Os crentes de Laodiceia não evangelizavam. Os crentes de Laodiceia não se envolviam com missões. Por que uma palavra tão dura, pastor, para a igreja de Laodiceia? Eu tenho uma resposta. Por que essa palavra? Porque a igreja de Laodiceia perdeu o tempo da oportunidade. Irmãos, nós só temos essa geração. Nós não temos outra. E vou lhe dizer mais, nós não temos muito tempo. Você pode viver 100 anos para frente, é pouco tempo. Nós temos muito pouco tempo. E interessante, né, o que disse certo comentarista, eu achei muito legal. Ele diz o seguinte, olha, Arthur Bromfield, ele diz o seguinte, olha, preste atenção por gentileza, é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Eu vou repetir, é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A pessoa mais difícil de se converter, eu já disse aqui, é aquela pessoa que jura que está salvo, que está no nosso meio, mas está perdido. Sabe o que essa palavra, irmãos, na realidade fala ao nosso coração também? A indiferença espiritual é pior do que a frieza. Muitas vezes nós estamos frios, é verdade, nós podemos ficar frios. Nós podemos pensar, será que eu estou no caminho certo? Isso é normal. Mas a indiferença espiritual é pior do que a frieza. É você ver alguém partindo para o inferno do teu lado. Talvez seja teu colega de trabalho, talvez seja teu cônjuge, talvez seja teus filhos, talvez seja teu vizinho, e você não fazer nada. Absolutamente nada. Interessante. Ser morno, na realidade, é ser cego da própria condição da sua vida. Permita-me dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Infelizmente, a gente faz o seguinte: fulano eu acho que vai ser salvo, Beltrano nunca vai se salvar. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. O Deus que se apresentou a essa igreja aqui como um amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus, o coração desse Deus é missionário. Por isso você está aqui. Eu fiz minha devocional esta semana, em Gênesis capítulo 16. Você pode ler em casa. Abraão e Sara em particular, entra em desespero, ela acha que não vai ter mais filho, aí bola um plano, né? Pega a escrava dela, Agar, e diz, deita-te com meu marido, o teu filho vai ser aquilo que Deus prometeu para mim. Interessante que Abraão já tinha dito a Sara, se tu não tiver um filho, Abraão também às vezes era incrédulo, a gente adota um, Gênesis capítulo 15, mas nem nessa possibilidade Sara tentou para essa possibilidade. Tentou ajudar Deus. E pega Agar, se deita com Abraão e ela engravida. E concebe um filho, Ismael. Os irmãos sabem da história.
Quando isso acontece, Sara diz o seguinte: a culpa é tua, Abraão, que se deitasse com ela agora está me humilhando. E Agar pega aquele menino e vai para o deserto. Para lugar nenhum. Humilhada, né? Mas o que me chama a atenção no capítulo 16, verso 9 ao 12 de Gênesis, é que Deus vai lá atrás de Agar e manda que ela se humilhe, mas manda também que ela volte. E interessante, Agar entendeu aquilo como Deus se preocupando com ela. Porque Deus, do mesmo jeito que se preocupou com você, presta atenção, se preocupa com tua mãe perdida, se preocupa com teu filho perdido, se preocupa com teu cônjuge perdido, se preocupa com teus pais que estão perdidos, se preocupa com teus avós que estão perdidos. E Deus manda que aquele anjo vá atrás de Agar e ele fala com ela, ela retorna. Interessante, irmãos, o nome que ela coloca no poço que ela estava lá ajoelhada. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. É isso que Laodiceia tinha que entender, que ela não estava inserida, a igreja não estava inserida naquela cidade para desfilar moda, para exibir os seus diplomas, ou para exibir as suas joias e ouros que ela tivesse, não. Ela estava inserida ali para manifestar a glória daquele que o salvou, que a salvou, melhor dizendo. Verso 17. Diz o seguinte, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastados, né? É isso que Laodiceia diz de si mesmo. E não preciso de coisa alguma. Mas ao contrário do que Laodiceia pensava de si mesmo, olha o que Cristo pensa dela. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que realmente era importante, ou melhor dizendo, o que realmente era urgente? Você acha, qual era a autoavaliação, irmãos, que aquela igreja estava fazendo? A autoavaliação daquela igreja era errada. Ela pensava muito bem acerca de si mesma. Porém, Cristo tinha um outro diagnóstico para ela. Mas se nós adentrarmos um pouquinho aqui no verso 17, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Nunca chega a esse estágio. Eu não tenho mais nada o que aprender. Eu não preciso de mais nada. Isso não é um coração de cristão. Laodiceia estava dizendo, eu não preciso de mais nada, eu não tenho mais o que aprender. Sabe por que eu estou dizendo que você nunca pense assim? Porque o auto-engano é uma tragédia. O auto-engano é uma tragédia. Infelizmente, essa igreja de Laodiceia, ela não tinha realmente a realidade do que era a sua condição. O orgulho da cidade, a riqueza da cidade, o centro médico da cidade, a produção de lã daquela cidade, tinha contagiado a igreja. Tem uma frase, eu não sei quem é o autor, ele diz o seguinte: ou a Bíblia lhe afasta do pecado e do mundo, ou o pecado e o mundo lhe afastará da Bíblia. Interessante que o mundanismo tinha tomado conta daquela igreja, tinha influenciado aquela igreja, e aquela igreja se achava salva, mas não era. Você sabia que a igreja de Laodiceia sofria de uma epidemia? Sofria. Que epidemia era essa, pastor? A epidemia da soberba. Tem muita gente que é assim, né? Pensa muito sobre si mesmo, agora na realidade não é aquilo que ela pensa. Eu fiz a seguinte pergunta a mim e quero responder a você nessa noite. Qual era a situação daqueles crentes? Está aí o que Jesus diz. Na realidade vocês são miseráveis, pobres. Apesar de toda a riqueza que possivelmente aqueles crentes tinham. Ô irmão, em casa lê a parábola de Rico e Lázaro. Tem muita coisa que a roupa que nós usamos, a marca da roupa que nós usamos, não diz nada sobre nós mesmos. O cardápio da nossa casa, da nossa mesa, não diz muita coisa acerca de nós mesmos. Esse povo aqui era rico, mas Jesus diz que na realidade eles eram miseráveis e eles eram pobres. E vocês perguntam, por quê? Porque todo o ouro de Laodiceia,
Porque todo investimento que existia nos bancos de Laodiceia não podia comprar o pagamento dos seus pecados. Que coisa triste. Alguém morrer sem Deus. O que é que pior pode ter acontecer a mim e a você? É nós morrermos sem Cristo. Passarmos a eternidade sem Ele. Interessante, né? A biografia de um bandeirante, se eu não me engano, era Francisco Paes Leme. Diz o seguinte acerca desse camarada: ele passou a vida toda procurando diamantes. Em um certo momento da vida dele, ele encontrou numa caverna muito diamante. Mas ele foi acometido de uma febre tão alta naquela caverna, que ele veio a falecer lá. E algumas pessoas que estavam na expedição com ele, presenciaram ele à beira da morte, fazendo sabe o quê? Tentando enfiar os diamantes dentro do coração dele. Na hora da morte, dizendo o seguinte: eu vou levá-los comigo. É mais ou menos assim que pensava a igreja de Laodiceia. Nós somos ricos, mas Cristo olha para eles e diz: vocês são miseráveis, porque vocês não podem comprar, com toda a riqueza que vocês têm, o perdão dos seus pecados. Depois, Jesus diz o seguinte acerca dele: ó, vocês são miseráveis e pobres, sim, e também são cegos. Por que cegos? Apesar do colírio que eles fabricavam, porque eles não viam a condição espiritual degradante onde eles estavam inseridos. Irmão, tem muita gente assim, que mudou de religião, mas não mudou de vida. O que é que me chama a atenção aqui? Que eles eram miseráveis, eles eram cegos, mas também eles eram nus. Porque apesar de se vestirem do vestido mais caro da época, da lã mais preciosa da época, a lã negra, eles não tinham com que se apresentar a Cristo. As mãos deles estavam vazias. Porque nossas obras, nossos bens, nossos diplomas, infelizmente, não podem fazer nada no dia do nosso julgamento. Então eles eram miseráveis, eles eram cegos, mas eles também eram nus. Verso 18. Como Jesus é maravilhoso. No verso 18 ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Deus tem suas maneiras de agir, né, irmãos? Eu meditava aqui, eu disse: por que Deus não usou anjos? Eu pensando, né, comigo, né? E não fez igual a Ló, não tirou aquele povo ali à força e falou com aquele povo cara a cara. Não. Muitas vezes, ao invés de Jesus nos ordenar, Ele nos aconselha. Ele diz aqui à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim tu compres isso que ele vai dizer. Mas antes de eu falar sobre isso, muitas vezes nós taxamos pessoas, por exemplo, que vão à missa de ano em ano, né? Eu já ouvi muito essa expressão. Há pessoas que quando você pergunta a ela: qual é a tua religião? Ela diz o seguinte: eu sou católico, mas não sou praticante. Eu vou à missa de vez em quando, por exemplo, no Natal, às vezes no dia de finados. Eu sou católico, mas eu não sou praticante. Muitas vezes a gente diz: mas rapaz, é mesmo? E isso é possível? É. Mas quando eu olhei para esse texto aqui, nós estamos diante de uma igreja há 2000 anos atrás, que se dizia cristã, mas não era praticante. Vou repetir: não bebiam, não fumavam, não se prostituía, não havia heresia no púlpito, mas não era praticante. Veja que coisa. Aí você me pergunta: por quê, pastor?
porque não se envolvia com as coisas de Deus. Não enxergava um palmo adiante do seu nariz com a visão de Deus. Não amavam a sua palavra, apesar de conhecê-la. Como tem gente assim, irmão? É um gigante no púlpito, mas é um anão na obra de evangelismo. É um gigante no púlpito, mas não se envolve em nada com as coisas de Deus. É um gigante no púlpito, mas não chora com os que choram. É um gigante no púlpito, mas não é lugar de refrigério. Nem procure ele, porque ele não vai ter tempo ou ela. É um gigante no púlpito, mas não ora com fé. Como tem gente assim, irmãos? Como tem pessoas assim? E isso, irmãos, me faz tremer. Sabe por quê? Jesus diz em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Mas se o sal vier a se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para que ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Irmão, se a gente deixar de fazer a diferença nesse mundo, se nós deixarmos, irmãos, de pregoar a palavra do Senhor, se nós deixarmos, irmãos, de exalar o bom perfume de Cristo, nós não prestamos para nada. Só para ser pisado pelos homens. E Jesus, como mascate, se apresenta para aquela igreja e diz: olha, sabe qual é a verdadeira riqueza? Sabe qual é o teu tesouro? Compre de mim. Ele diz no verso 18, né? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que significa isso? Eu estou vendendo, entre aspas, Jesus está dizendo para vocês, fé. Agora, me permita dizer o que eu vou dizer aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo a essa igreja aqui? Adquira na minha palavra fé. Sabe por quê? Porque haverá dias na minha vida e na tua que você vai ter que pregar para você mesmo, para a sua alma. Aqueles dias maus, sabe? Aqueles dias que você não tem ninguém a não ser a palavra de Deus onde se segurar. Você não tem um conselho, você não tem direção, você não tem a quem recorrer, aparentemente ninguém pode te ajudar. Aí você vai realmente fazer uso desse tesouro, a fé, que só vem pela palavra. Jesus está dizendo: ei, haverá dias sombrios na tua vida, na minha, na tua vida, como na igreja de Laodiceia, que você vai ter que pregar para você mesmo. Compre esse tesouro. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Adquira esse valor na minha palavra, porque isso vai gerar fé na vida de vocês. Outra coisa que ele manda, né? Versículo 18: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. É um contraste, né? Laodiceia, a cidade de Laodiceia, a sua grande maioria, se vestia de lã negra. Aí Jesus, fazendo menção às vestiduras dos sacerdotes, que simbolizava santidade, diz o seguinte: olha, vistam-se de branco. Claro que é uma metáfora. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo que quando nós comprarmos o ouro refinado dele, a palavra dele, essa palavra vai mudar a nossa vida. Eu não vou ler porque eu possivelmente me estenderia muito, mas um dos textos que eu amo na palavra de Deus, entre outros, é Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Quando a palavra de Deus manda que a gente renegue algumas coisas, entre eles paixões infames, né? E vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela igreja? Quando vocês tiverem o meu tesouro, a palavra de Deus, essa palavra vai gerar fé no teu coração, a ponto de te santificar. Aí, verdadeiramente, você terá como se apresentar a mim. A Bíblia diz que sem santificação é impossível agradar a Deus. Me permita um parênteses aqui. Eu ia em um certo lugar, aqui no bairro onde eu moro,
e uma pessoa me parou. A gente tem que ter discernimento, irmãos, quando é o diabo e quando é Deus. Aquela pessoa deu com a mão, eu parei o carro, e aquela pessoa disse: vai na minha igreja quando? Eu não aguento mais ouvir o meu pastor pregar. Vá lá. Eu achei aquela voz estranha. Era a voz do Éden. Aquela mesma voz que Adão e Eva ouviu, e não era de Deus. Interessante que essa pessoa que me disse isso, tinha um parente dela por trás de uma árvore se escondendo de mim. Essa pessoa está louca. Louca de jogar pedra. E eu disse: e fulano, como é que está? Convive com ela. Ela disse: já disse a ele que para ele não tem jeito. Ou ele se agarra com a Bíblia ou vai morrer desse jeito. Não quer nada com Jesus. E em conversa com outras pessoas que conhecem o convívio daquela família, disse que esse homem está louco por conviver com essa pessoa que me convidou para pregar. Porque apesar de falar em mistério, de sapatear, de rodopiar, de viver dentro da igreja, de dizer que ama a palavra, que quer pregador de nome para pregar lá, nunca se santificou. Jesus está dizendo àquela igreja o seguinte: quando vocês tiverem ouro refinado, ou seja, fé gerada pela minha palavra, vocês serão santos. E aí vocês terão condição verdadeiramente de se apresentar diante do Amém, diante da testemunha fiel e verdadeira. Aí vocês vão glorificar meu nome em Laodiceia. E ele continua: compre também o quê? Verso 18: e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Você tem esse colírio? Você comprou esse tesouro ou tesourão? Você comprou ele. Esse tesouro você medita, gerou fé no teu coração a ponto de te santificar. E agora, teu casamento, tu leva ele porque tu tem colírio nos olhos. E tu sabe qual é o teu papel dentro do casamento. Tu sabe como teu filho deve ser criado. Teus filhos sabem como deve tratar pai e mãe dentro de casa. Você que é empregado, sabe como deve ser o seu tratamento para com o seu patrão. E o patrão que tem aqui sabe como trata o empregado. Por quê? Porque ele colocou colírio nos olhos. Não um unguento que era vendido em Laodiceia ou produzido em Laodiceia, não. Mas a palavra do Senhor. É isso que Jesus estava dizendo. Verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Você consegue ver isso aqui? É o Espírito Santo falando àquela igreja. É Jesus dizendo àquela igreja, ao pastor daquela igreja o seguinte: deixe que o sermão corte a igreja. Pregue a palavra, mas também diga a eles o seguinte: que quem está falando com vocês essa noite ama vocês. Você está me entendendo, irmãos? Aquele que está se manifestando nessa noite, através da palavra, ama vocês. E ele está dizendo que te repreende. Ele está dizendo aqui no verso 18: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E você me pergunta: quantas vezes nós não somos repreendidos? Talvez você tenha feito essa... Eu fiz essa oração: Senhor, mostra que tu me ama. Você já fez essa oração? Tenha cuidado, porque Deus vai levantar pessoas contra você. Vai, para trabalhar no teu caráter. Porque Deus vai usar situações na tua vida para mostrar para você que você depende dele. Deus tem usado situações, irmãos, tribulações. Deus tem usado pessoas, sermões expositivos. Deus tem usado pessoas na minha e na tua vida para demonstrar a mim e a você o seguinte: que Ele te ama. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo.
Imagine se alguma criança aqui, hoje à noite, tivesse criança aqui, e uma criança, por um descuido do pai ou da mãe, pegasse uma pedrinha e quebrasse essa janela. Essa janela. Quando terminasse o culto, o que eu, o pastor James ou o pastor Jorge iríamos fazer com essa criança? O quê? Nada. No máximo, nós falaríamos com os pais dela para que tivesse cuidado com ela. Mas se os pais dessa criança ama, iria repreendê-los quando chegasse em casa. É isso que Deus está fazendo com alguns que estão aqui nessa noite. Ei, irmão, eu não engulo fogo, não. Deus tem quebrado pessoas aqui. Deus tem colocado você num estreito financeiro tão grande, mas tão grande, que você diz: o que é isso? É a pandemia? Não, é Jesus. Trabalhando no teu caráter, dizendo que dinheiro não é tudo. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? E ele continua, né? Ainda no verso 19, dizendo o seguinte: sê, pois, zeloso. E o que, irmãos? E arrepende-te. Interessante que no original essa palavra zeloso, sabe o que significa? Jesus está dizendo àquela igreja: tenha um ardor. Tenha motivações corretas. É isso que Jesus está dizendo àquela igreja. Tenha ardor pela minha obra. Tenha motivação correta pela minha obra. Irmãos, abra seus ouvidos porque eu vou dizer aqui, por favor. Não existe cristianismo sem temor. Não existe cristianismo sem zelo. Não existe, irmãos, cristianismo sem amor, sem compaixão, sem perdão. Não existe cristianismo sem motivação correta. Eu posso lhe dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Se seu coração não arde pelos que estão indo para o inferno, reveja sua conversão. Há perdidos do seu lado, e você, não existe motivo. Se você não for zeloso, se não tiver ardor, não existe cristianismo na vida dessa pessoa. É muito sério isso. Para concluir agora, verso 20, verso 21. Olha que interessante no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes a gente vem para uma palavra, para uma pregação, para uma ministração, e a gente faz a seguinte pergunta: aquela palavra foi de Deus ou foi do diabo? Você sabe discernir? Você sabe discernir nessa noite aqui que quem esteve ocupando esse púlpito aqui hoje e nas outras oportunidades foi um enviado de Deus ou um enviado de Satanás? Eu vou lhe dar a fórmula para você discernir. Jesus está do lado de fora daquela igreja e ele bate. E ele pede àquela igreja que o deixe entrar. E diz àquela igreja: arrepende-te, porque eu quero fazer parte da tua vida. Talvez você, mediante tudo que eu preguei nessa noite, você esteja dizendo o seguinte: eu acho que eu não sou crente. Eu acho que Deus não me ama. Esse pregador está sendo duro demais comigo. Será que é Deus usando ele ou não é? Eu posso afirmar a você que é Deus. Por quê? Porque quando é Cristo que fala, há sempre uma saída evangélica para você. Sabe o que Deus está chamando você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo a você aqui nessa noite? Reveja seus valores. Arrependa-se, volte para mim. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, faço parte da sua vida. É isso que Jesus está dizendo àquela igreja.
Vou lhe dizer algo aqui nessa noite. Você está em casa. Talvez você tenha vivido essa experiência alguma vez, ou venha viver, quem sabe, hoje à noite ou amanhã de manhã. Aí do nada, vem aquela saudade dos altares de Deus. Vem aquela vontade magnífica de orar. Já aconteceu isso com você? Sabe o que você deve fazer? Pare tudo e ore. É o Jesus ressurreto que está chamando você para ter contato com Ele. Talvez você esteja em casa e aquela voz vem para você e diz: leia a minha palavra, jejue, peça perdão a B ou C. Posso lhe dizer, sem dúvida alguma, é o Cristo ressurreto lhe dando uma oportunidade de acertar a sua vida. O que é que Deus está dizendo a mim e a você aqui nessa noite? Deus chama muitos aqui nessa noite a se arrependerem da sua vida vazia e se envolverem com as coisas dele, a ler a palavra dele, a orar, a se envolver com missões. Faço uma pergunta nessa noite a você mesmo: aonde eu posso ser útil? Aonde eu posso ser útil? Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com ele, e me sentei com meu Pai no seu trono, no seu trono. O que eu acho interessante aqui nesse texto é que o vencedor não foram os intelectuais de Laodiceia, não foi possivelmente os que inventaram aquele pó frígio, ou melhor, o unguento, o colírio, não foram os milionários de Laodiceia, por ser milionários, não. Os vencedores foram aqueles que abriram a porta, se arrependeram da sua vida apática, vazia, inútil, e disseram: eu quero me envolver. Você pode fazer essa oração nessa noite? Senhor, me usa. Gostaria que você fizesse essa oração nessa noite. Senhor, me usa. Me usa, Senhor. O vencedor foram esses que reconheceram isso. Eu posso lhe dizer uma coisa aqui, sem medo de errar. Deus vai se utilizar da tua vida. E tu vai ser um instrumento zeloso, cheio de ardor. Sabe para quê? Para a glória dele. Ô meu irmão, deixa eu lhe fazer um pedido nessa noite. Jogue fora a sua vida apática. É impossível que você esteja 10, 15, 20 anos dentro da igreja e você não se envolva com nada. Com nada. É impossível. Eu tenho certeza que você tem dom. Então nessa noite, talvez a gente termine orando assim: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quem há de enviar? Se coloque na frente e diga: Senhor, envia-me a mim. Amém? Que Deus nos livre dessa apatia, dessa frieza, e que nós possamos ter tempo de nos arrepender dessa vida apática, em nome de Jesus.